Olá, tudo bem? Você está entre elas. Hoje nós temos uma pauta muito interessante. Você já ouviu falar em José Carlos Correia Cardoso Júnior? Não? E Juninho Correia, você conhece? Pois é. Todo mundo em Cachoeiro conhece. É isso. Só em Cachoeiro? No Espírito Santo. Aos 28 anos, esse jovem foi eleito o vice-prefeito da cidade mais importante do sul do estado. E é sobre isso que a gente conversa hoje, aqui no Entre Elas. Bem-vindo, Juninho. Obrigado, Regina, Marilene. Estamos aí mais uma vez aí para a gente conversar um pouco sobre o nosso cachoeiro. Nós três na paleta vermelha. Na paleta vermelha. Paleta da paixão, né? É, a cor do amor. Cor do amor, isso aí. Cor de fé e raça. É verdade. Juninho, você tinha desistido da sua vida política e de repente você retorna. O que te fez tomar essa decisão? Olha, foi um conjunto de fatores que me fez tomar essa decisão. Na verdade, quando eu decidi sair da política, eu decidi assim, de maneira definitiva. A questão é o seguinte, é que mesmo com toda a minha ligação com a minha fé, né, e um dos motivos que me fez sair, né, na verdade, os motivos que me fizeram sair foram muitos. Uhum. O que me deu a segurança naquele momento para sair foi motivos, né, em relação à minha fé e com Deus. O que me fez não sair definitivamente e retornar foi um sentimento para com a nossa cidade, para com o Cachoeiro, porque parecia que eu não tinha ainda encerrado um ciclo, sabe? Sim. Ai, que legal. Uhum. Eu lembro que quando eu estava no mosteiro, em janeiro, Janeiro de 2023. Não, janeiro desse ano. Janeiro de 2024? Eu fui em dezembro de 23 e janeiro de 24, né? Uhum. Mas numa das conversas com o padre, eu falei sobre renunciar até o mandato. Ele falou que não seria... Ele falou, não faça isso. Primeiro, em respeito aos seus eleitores, e segundo, para você encerrar esse ciclo na sua vida. Uhum. Né? Deu problema, vai sair tudo, você vai largar? Então não, encerra esse ciclo. Viu que encerrou o ciclo, cumpriu o seu papel que você deveria, quer seguir outra coisa, beleza, mas você encerrou aquele ciclo. Beleza, por isso que quando... Bem coerente. Por isso que quando no anúncio da minha saída eu falei que eu falei isso. Muita gente falou que eu tinha me contradito, mas eu não me contradisse. Eu falei, eu não vou renunciar, mas se houver a possibilidade eu vou me licenciar para que meu suplente possa assumir. Uhum. É diferente. Porque no momento que precisasse eu poderia retornar à Câmara. Uhum. Só que o regimento interno não me dava essa possibilidade, então eu permaneci no mandato. Quando foi chegando perto do período da eleição, ainda havia um apelo para algumas pessoas para que eu voltasse, muito embora muitas pessoas tivessem ficado muito tristes com a minha saída, havia um apelo para não largar e para eu voltar. E tinha outras pessoas que com a minha saída ficaram muito chateadas e até, vamos dizer assim, me abandonaram politicamente. Mas aí cada um tem tem o seu ideal. Só que nesse apelo que tinha para algumas pessoas para que eu voltasse, estava sempre em jogo o sentido de que o retorno do Juninho tinha tudo a ver com aquilo que o Juninho estava lutando até então, que era uma renovação. Uhum. Que era um novo forma de olhar política. E aí a gente estava encampando uma candidatura de Ferraço que representava uma coisa que Cachoeiro precisava, que era um retorno de uma liderança forte que pudesse dar rumos à cidade. Uhum. Só que isso era um apelo que tinha na população. O apelo de renovação, o apelo de uma figura jovem com pensamento para o futuro, isso não tinha, porque nós temos um Ferraço que tem, eu fiz 28, o Ferraço faz 87 no final do mês. Então, parece que sempre ficava comigo ficava faltando a experiência e esse pulso firme para dar rumo. Com ele ficava faltando essa juventude e essa sustentabilidade para o futuro. Então, nesse apelo que havia, e
e também numa vontade de querer ajudar o município em mais este ciclo que estava se iniciando, foi então que eu decidi voltar. Eu senti que eu precisava encerrar um ciclo na minha vida. Como eu já tinha começado uma pré-campanha, parecia que eu precisava terminar ela. Uhum. Por isso que eu fui com o coração assim muito tranquilo, se ganhasse ou perdesse, sabe? Eu fui com o coração muito tranquilo em relação a isso. Preciso te falar uma coisa, você é muito jovem, né? Uhum. E jovem, gente, mudam de ideias, jovem mudam de diretrizes. Exemplo, eu tenho uma amiga que a filha dela tentou 3 anos de medicina. 3 anos de medicina. O dia que ela conseguiu entrar na faculdade, ela cursou um semestre e falou assim, não é isso que eu quero direito. Enfim, do mesmo jeito que você muda a rota de uma profissão, de uma escolha de curso, de uma religião até, né? Você pode mudar a sua rota política. Uhum. Então, assim, não há nenhum problema você ter dito, olha, eu estou saindo, eu estou indo para outro caminho, e de repente você reavalia e fala, ainda não está na hora, deixa eu completar esse ciclo. Isso não há nenhum problema, Marilene? Inclusive, até em respeito aos próprios eleitores dele, que a votação dele foi estupenda. Sim. As 2 vezes que você se candidatou, como deputado federal e como vereador, a sua votação, e todo mundo te conhece, é impressionante. Qualquer pessoa que a gente fala em Junito não sabe quem é. Uhum. Então você já tem um nome consolidado na cidade. Eu queria te perguntar uma coisa, achei que você foi tão coerente na sua resposta. Você é formado em quê? Sou formado em História e Gastronomia. Ah, História. História e Gastronomia. Eu também sou formada em História. Formado em História, né? Aham. Eu também comecei história. Começou a história. Não terminei, fiquei grávida. Então, mas eu acho que é isso. Eu acho que é uma questão de encerramento de um ciclo, né? Sim. Eu senti necessidade de... Até por uma questão interna minha, sabe? Uma Tá, questão e pessoal quem minha. costura isso? Quem foi a sua família que te ajudou a decidir? Quem ajuda você a decidir? Quem fala pra você, Juninho, ainda não. Aceita esse desafio, dá a mão a ferraço, caminhem junto. Quem disse isso a você? Eu acho que eu sei, Regina. Ele é uma pessoa de oração. Pois é, também. Assim, Eu são acho que- muitos fatores. Mas eu acho que sem apoio da família não toma essa decisão, não. Então, vamos lá. O que Vamos lá, acontece? a gente quer saber. Eu nunca tomo uma decisão, eu gosto de falar isso. Muitas pessoas falaram que a minha decisão de sair da política foi repentina e não foi, né? Na verdade, eu nunca tomo uma decisão de imediato. Então, o que eu quero dizer com isso? Aconteceu uma coisa comigo agora e eu tive vontade de tomar uma decisão. Eu espero pelo menos passar uma noite de sono para tomar essa decisão. Sim, claro. Para mim é uma questão assim de relaxar a cabeça, de esfriar, ver como é que as coisas vão caminhar para poder tomar uma decisão. E é claro, a gente vai sempre buscando ouvir de Deus uma resposta, né? Só que a Marilene falou, uma pessoa de muita oração, só que não é fácil ouvir a voz de Deus, não. É difícil, às vezes parece que ele não está falando. Eu sei que Deus fala com a gente, às vezes é a gente que não consegue escutar. Mas, inclusive, era um dos conflitos que eu falava com o padre. Eu falava, padre, eu estou pedindo para Deus me ajudar, me dar o discernimento, mas parece que não consigo entender qual que é. Mas, de certa forma, a fé é isso, né? Ele usou muito essa figura, né? Da fé é você andar com os olhos fechados, igual São Paulo fala. Os olhos fechados, tateando, e a fé é isso. Você confiar de que Deus vai te conduzir naquele caminho. Quando eu decidi sair, a primeira pessoa que eu conversei foi meu pai. E naquele momento meu pai me deu apoio de sair. Só que meu pai mesmo, quando estava nos finalmente para eu poder anunciar que eu iria sair, ele pediu para eu... Porque foi assim, eu falei com meu pai, 15 dias depois eu falei com um grupo de amigos e com o Ferraço. Só que o Ferraço tinha pedido um tempo para eu não falar para as pessoas. E por que você falou com o Ferraço? Naquele momento, eu senti que eu precisava falar com algumas pessoas, sabe? Entendo. Eu senti que eu precisava falar com o Ferraço, que estava me apoiando. Eu senti que eu precisava falar com o Magno, que era o presidente do meu partido. Eu senti que eu precisava. Entendi. O Magno não me atendeu. Muda de telefone toda hora para ninguém achar ele. E o Ferraço me atendeu. Eu conversei com o Ferraço. E aí o Ferraço pediu um tempo.
E eu, tá bom, em respeito a ele, eu vou dar um tempo. Aí eu falei com a minha família, com o pessoal da minha assessoria, meus amigos, né, pessoas próximas, falei que estava saindo, só que eu não anunciaria ainda ao público. Daquele dia até o anúncio mesmo, foi numa segunda-feira, e eu anunciei ao público na quarta-feira de cinzas, na quarta-feira, 10 dias depois. Naquele período, o Ferraço sempre tentava, tipo assim, empurrar mais pra frente. Espera até março, para tentar ganhar tempo. E eu vi que meu pai também estava entrando na onda do Ferraço, de querer ganhar tempo. E aí, numa dessas reuniões lá em Marataízes, voltando para casa, meu pai, eu vi que meu pai estava querendo ganhar tempo junto com o Ferraço, e eu muito relutante, porque eu já tinha tomado decisão. Eu vim embora com meu pai. Aí eu fui conversando com ele. Aí meu pai, não queria que você saísse, porque eu vejo que você gosta da coisa, você quer ser prefeito, você vai fazer coisa boa, né? Eu queria que você repensasse. Eu comecei a falar ou dar outra visão para ele de, né, do que seria a política. Aí ele concordou comigo de sair. Foi quando eu anunciei. Mas o meu retorno também foi falando com ele primeiro. Estava no escritório, eu, meu pai e minha mãe. E aí eu comentei, falei, pai, Ferraço falou muito de vir candidato sendo eu ou você vice, tal, aquela coisa toda. Aí eu falei com ele, o que você acha de eu ser candidato a vice-prefeito com o Ferraço? No primeiro momento meu pai ficou assim, ele, não, você já saiu, tal, já anunciou, mas ele esperou assim uns 30 segundos em silêncio, aí ele sorriu e falou assim, imagina você vice do Ferraço. Eu vi que ali ele já tinha aceitado essa ideia, né? E foi aí que eu refleti melhor, conversei com ele, eu falei, não, foi o seguinte, eu acho que para encerrar esse ciclo eu preciso participar desse pleito, né? E foi aí que eu aceitei. E o que é ser vice de Ferraço? É desafiador. Sim. Quem pode dizer isso são todos aqueles que foram vices dele, né? Alguns já estão mortos, né? 3 já estão mortos, né? O Anarim, né? Não. Não, o Alício Franco, o Luiz Borges, e tem um outro também, não tem? Que morreu? Só tem o Jati aí. É desafiador. É desafiador porque, ainda mais no meu caso, que eu acho que eu e o Ferraço temos uma personalidade muito parecida. E Marilene trabalhou com ele. Eu também. Você trabalhou também com o Ferraço? Eu fui assessora de imprensa dele durante 8 anos, de ser a sombra dele onde ele ia. Vocês sabem o que eu estou falando. O Ferraço tem personalidade forte. Muito. E eu também tenho personalidade forte. Então, naturalmente, as facas dão faísca. Mas o bom é o seguinte, é que nós dois nos respeitamos, a gente acalma, respira, toma um cafezinho com pão com manteiga e bola pra frente. E em que aspecto vocês divergem? Em que aspecto você pensa diferente? É alguma coisa na relação pessoal ou na visão política em relação à cidade? Como é que é? Eu acho que depende da situação. Às vezes são coisas assim, de opiniões pessoais, sabe? Não tem uma coisa, a gente diverge muito por conta disso ou por conta daquilo. Conta pra gente agora. A gente adora saber os bastidores. Conta. Não, eu acho. Em que momento? Não, eu acho o seguinte, por exemplo. Por exemplo. Campanha. Campanha, acho que teve alguns momentos ali de atrito, mas é questão assim. Ele tinha uma visão de aonde ir fazer campanha e eu tinha outra visão, entendeu? Sim. Por exemplo, construção de agenda de campanha. Na minha cabeça, eu sou assim, eu estou fazendo campanha, Cachoeiro de Itapemirim. Então, eu tenho uma meta de rodar Cachoeiro de Itapemirim em 15 dias, todo Cachoeiro em 15 dias. Ou em 3 semanas. Eu faço essas 3 semanas rodando Cachoeiro. As 3 semanas seguintes eu faço a mesma coisa, retornando e dando valorizando os pontos que eu fui um pouco pior na primeira vez. O Ferraço não, o Ferraço é muito no improviso. Então, por exemplo, a gente fazia uma agenda numa semana, fazia a agenda da semana. Chegava na terça-feira, ele queria na quarta-feira mudar o local. No Ferraço, mas como é que a gente vai... Eu sei como é que é. Entendeu? Então, tipo assim, acontecia isso direto. Ele acompanhava a pesquisa sempre, né?
Aí ele me ligava, Juninho, ligava na segunda-feira, Juninho, a gente viu aqui na pesquisa, no BNH, a coisa equilibrou lá com o Léo. Falava, mas Ferraço, é natural que BNH Curamara, o Léo vá estar batendo com a gente, porque ele é de lá da região. É de lá. Aham. A gente não precisa se preocupar. Não, mas a gente não pode deixar passar, não. Tem que ir lá amanhã. Como que eu me organizo para ir lá amanhã? Entende? Aham. Aí era o desafio. Sim, eu estou entendendo, Aí era eu o desafio. compreendo. Então, às vezes são coisas perfeitamente. assim, que é só questão, às vezes, de visões. Tá, e quanto à cidade? Tipo, eu tenho. A minha prioridade é a área social, a minha prioridade é a cultura. A de Ferraço a gente sabe que é obra. É obra. E Entendeu? qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Isso mesmo. É aí que tá. Eu acho que o Cachoeiro tá tão abandonado que hoje eu tenho como prioridade, na verdade, mudar a visão e o sentimento do cachoeirense de ser cachoeirense. Talvez isso mexa um pouco com cultura, mexa um pouco com a economia da cidade, mas eu vejo que quem é da geração dos meus pais, dos meus avós, talvez a geração de vocês, existe um orgulho de ser cachoeirense. Uhum. Existe Nossa, exatamente existe isso aí. um orgulho, tipo assim, essa daqui é a terra de grandes pessoas. Inclusive, todo cachoeirense se sente parte desses grandes nomes por ser cachoeirense, sabe? Aham. Nós nos sentimos... A gente se sente um pouco amigo de Roberto Carlos. Sim. Quando a gente sai de Cachoeiro, eu sou a terra do Roberto Carlos. É. Eu moro na rua onde ele morava. Pra gente é uma coisa muito pessoal. Muito íntima. Muito íntima. É isso É a mesmo. terra do Rubem Braga. É isso mesmo. Você sabe, você entende que o cachoeirense tem isso? Só que a minha geração não tem muito isso. A minha geração... Aonde isso se perdeu, gente? Pois é. Gente, eu tô Esse tão feliz de sentimento. ver o seu Então, amor assim, pela cultura. Eu percebi pelo que você falou aí, que realmente você valoriza as personalidades que representam a cultura da cidade. É. E eu sou presidente da Academia de Eu Letras. sei. E isso aí me agradou muito de te ouvir. Então, e a visão que eu Não, tenho... eu fico pensando, Marilene, onde isso se perdeu? Porque, Pois é, inclusive, qual foi o ponto a nessa academia linha? está fazendo campanha, quer dizer, a academia está fazendo concurso de redação, que é uma campanha para recobrar esses valores, né, Maria? Redação em relação à Nas cidade e escolas, tal. todas as escolas estão fazendo concurso. Isso é uma forma de você retomar esse amor pela cidade. Mas eu fico pensando, você que tem 28 anos, onde isso se perdeu? Pois é uma pergunta que eu me faço porque eu não sei por que eu tenho essa visão, porque muitos da minha idade, da minha geração, não têm essa visão. Talvez seja por conta um pouco da minha criação, até mesmo a área em que eu quis me formar, que é história, a gente estuda um pouco de memória, você sabe muito bem disso. A gente entende a valorização da memória de um povo, a sua cultura, como é que isso nos faz pertencentes daquele local. Então eu tenho a visão de que, para mim, é uma prioridade a gente fazer ações e políticas públicas que façam o cachoeirense sentir de novo o orgulho da cidade por uma questão muito simples. Quando o cachoeirense se sente orgulho da cidade e se sente participante da cidade, pertencente a esse meio, ele começa a trabalhar de maneira mais satisfeito, ele empreende aqui na cidade, ele passa, ao invés de querer sair, querer trazer aquilo que tem de bom lá fora aqui para dentro, porque hoje o que faz o jovem talvez querer sair por oportunidade de emprego, eu posso criar na metade desse jovem? Não, Cachoeiro também pode ter isso. E esse jovem tem um pensamento empreendedor de fazer isso acontecer na cidade. Então eu sinto essa necessidade de fazer isso. O Ferraço tem a visão dele de obras, que é muito bom, porque a gente não pode ficar parado no tempo. Cachoeiro não tem uma obra estruturante há muito tempo. Está tendo agora com a macrodrenagem? Tá. Que inclusive a gente vai ter que fazer um trabalho de acompanhamento, né, dessa macrodrenagem para a gente saber todos o passo a passo dela. Mas não tivemos outras obras estruturantes na cidade, seja de mobilidade urbana, seja de habitação, seja arquitetônico. A gente precisa ter isso, porque isso também mexe com a moral do cachoeirense de dizer: Cachoeiro está crescendo. O cachoeirense que saiu há 20 anos atrás e voltou e fala: pô, a cidade está a mesma. Na cabeça dele, a cidade parou no tempo.
E você Jônia, pretende se dedicar a que áreas nesse não, a sentido? minha pergunta é quase parecida com a Vamos sua. lá, Eu quero faça. saber como que qual vai ser a sua postura, qual vai ser a sua função nessa nova administração. Então, o Ferraço vai retomar um cargo que ele criou lá no passado, que é o gerente geral. E esse gerente geral vai ser eu. Né, o cargo de gerente geral, no meu caso, eu não vou ser um gerente geral com estrutura estrutura de secretaria, que eu falo assim, eu não vou ser um secretário de serviços urbanos, um secretário de obras. Entendi. Eu vou ser como que fosse Não tem organograma, não tem É como essas se eu fosse um coisas. primeiro-ministro. Eu circulasse pelas secretarias e abaixo do Ferraço eu fosse a pessoa que tivesse mais próxima do comando. Então eu vou ficar responsável por fiscalizar as secretarias, se elas estão executando da maneira correta, até mesmo indicar aquilo que o prefeito, junto com a gente nas conversas, indica como sendo a política pública para aquela área. Então eu vou trabalhar muito em cima disso, muito em cima em apoio ao Ferraço nas secretarias. Você se Mas sentiu bem o nesse Ferraço- papel? Me sinto bem. Eu acho que nesse momento é aquilo que as pessoas falavam, né? Que eu vou ter uma escola com o Ferraço como prefeito. E eu acho que é a melhor posição que ele poderia me colocar, porque Você o vai ver prefeito tudo. o prefeito é ele que vai dar as diretrizes, mas o vice-prefeito, que sou eu, vou estar acompanhando a execução e toda a tomada de decisão. E Né? eu acho esse cargo importante, sabe por quê? Porque uma coisa é que um secretário lá da ponta faz, outra é o que o prefeito quer. E é isso aí. E isso E eu vou estar muito sendo os olhos bizarro. do prefeito. Uma vez, uma pessoa da Secretaria de Trânsito comentou comigo que estava sendo muito perseguida. Eu comentei com o prefeito, falei, poxa, prefeito, mandar perseguir fulano, tal, nada a ver. Mas do que você está falando? Ele chamou o secretário e falou, o que está acontecendo? Quer dizer, quem paga o ônus disso é o prefeito. E o prefeito às vezes nem sabe. Não sabe de nada, entendeu? Pois é. Então, assim, você ser os olhos do prefeito em cada secretaria, em cada diretoria, em cada gerência, é muito legal. Ó, você vai trabalhar, viu? Não, e eu quero mesmo, eu quero mostrar serviço pela cidade, né? Isso aí. Você vai fiscalizar as secretarias, mas há alguma coisa, algum direcionamento que grite mais no seu coração? Fala para mim. O que Em você relação queria? a uma secretaria ou outra, É. olha, eu assim, Você se identifica com alguma área especificamente? eu me identifico muito com a área de cultura, sabe? Opa! Tanto é que o nosso gabinete vai ficar do lado da Secretaria de Cultura lá, né, no Palácio, né? Lá em cima, onde é o gabinete da secretária, né, vai ser o gabinete do vice-prefeito lá em cima, né? E aí a secretária vai ficar lá junto com a secretaria, porque lá em cima é um mandator de secretaria. Né? Eu faço questão de palácio. Eu gosto muito da área de cultura justamente por conta disso. Obviamente, é aquilo que eu falei, eu vou acompanhar todas as secretarias, seja de educação, seja... Educação também mexe um pouco comigo, porque acho que tem tudo muito a ver, né? Sim. Mas eu vou estar de olho na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Manutenção, de Obras, eu vou estar de olho em todas elas. Só que a Secretaria de Cultura eu vou dar uma atenção melhor, porque eu acho que é importantíssimo a gente ter projetos, políticas públicas na área de saúde, justamente por conta dessa questão de valorizar essa cultura cachoeirense, de valorizar essa história do cachoeirense, de valorizar a memória do cachoeirense em relação a tudo aquilo que existia no passado e que foi se perdendo e não pode. Por exemplo, uma das coisas que vocês mesmos tiveram juntas ali é não deixar morrer o baile de gala. Nossa, nunca. O baile de gala, assim, tem uma Nunca. parcela da população que às vezes faz chacota com o baile de gala. Só que é algo que faz parte da nossa cultura. Exatamente. Isso faz parte da nossa história. Exatamente. Isso tem a ver com é quase que uma autoestima do cachoeirense de não se enxergar como uma cidade de interior, mas uma cidade metrópole. Porque não é toda cidade que tem um baile de gala na festa Que é o baile oficial da cidade. Pois é, né? não é toda cidade que tem essa coisa do cachoeirense presente, ausente. Nós temos isso e valorizamos, por quê?
Porque nós não somos qualquer cidade. E me desculpe qualquer cidade perto de Cachoeiro ou do Espírito Santo do Brasil, mas nós não somos qualquer cidade, nós somos Modéstia à parte, nós somos de Cachoeiro. Pois é, parafraseando o Rubem Braga, modéstia à parte, nós somos de Cachoeiro. Então acho que isso valoriza, sabe? Joaninha, deixa eu te falar uma coisa, que é um sonho meu, tá? Você sabe que Raul Sampaio foi um compositor fenomenal. Ele deixou mais de 500 composições, sendo que os grandes artistas da época, todos gravaram o Raul Sampaio. E eu sinto muito que a cidade ainda não fez para Raul o que ele merece. Sabe qual é meu sonho? Uma estátua de Raul na Praça Jerônimo Monteiro, tocando violão, com a frase do Meu Pequeno Cachoeiro, porque a música oficial foi ele que compôs. Eu sinto muita falta disso, a valorização. Porque nas cidades, até aquela estátua de Roberto Carlos, eu não gosto não, tá? Aquela de mármore lá, eu não acho ela, sei lá, Roberto Carlos é colorido. Aquela estátua branca, não gosto dela. Eu não acho que representa Roberto Carlos ali. E eu penso ali sentado o Raul na Praça Jerônimo Ela Monteiro. queria um Roberto Carlos diferente, é isso que ela tá falando. Um Roberto Carlos diferente, naquele mesmo local, mas diferente. Um Roberto Carlos mais bonito. Ele não, sei lá, não gosto daquele Roberto Carlos. Eu olho assim e não aprecio, não. Não sei nem quem é o artista que fez, mas realmente não gosto. Mas eu queria, como tem assim, Carlos Drummond de Andrade, sentado com um livro, a gente passa no Rio de Janeiro e vê Brigitte Bardot em Búzios. Eu acho que Raul Sampaio merecia. Também acho. Sentado no banco da praça. Vamos pensar? Vamos pensar, ué. Você vai pensar um monte de coisa comigo, já vi? Mas eu quero saber o seguinte, para pensar tudo isso e executar tudo isso, eu fico pensando o seguinte, a minha pergunta é, qual o perfil do secretário, secretária de cultura que você imagina? Porque tem que ser uma pessoa ligada à cultura, que entenda de cultura e que goste de cultura. Não precisa entender, não. É só gostar. Porque quando você gosta, você escolhe uma equipe técnica, né? E você passa a ser o agente político. Qual o seu perfil para isso? O que você acha que tem que ter um secretário? Eu acho que independente de qualquer área, porque eu não sou daquela linha que, por exemplo, secretário de saúde tem que ser médico, de educação tem que ser professor. Não, tem que ser gestor. Tem que ser gestor. Eu acho que tem que ser gestor, porque acima de tudo, a pessoa, ao invés de ser uma pessoa que saiba tocar violão, saiba tocar piano, saiba pintar, eu acho que a pessoa ela tem que ter gestão suficiente para montar uma boa equipe e saber principalmente buscar recursos, porque a cultura tem muito recurso, só que você tem que procurar ele. Se você não for atrás dele, ele vai morrer no meio do caminho. Vai ter cidade que vai pegar, mal para fatia, e a gente vai ficar para trás. Então acho que tem que ser uma pessoa que tem uma visão do seguinte, como gerir uma cultura, principalmente com os seus efetivos, porque nós temos muito servidor efetivo na área de cultura que ama esse papel. Sim. Tem muitas pessoas que não estão na prefeitura, que trabalham com cultura, que podem ajudar a gente junto da gestão, dando opiniões e dando com a gente mesmo, dando sua força de trabalho, mas principalmente saber procurar programas para poder fomentar a cultura. Tem os montes. Excelente. Juninho, então, eu penso nisso, tem que ser gestor. Há alguns Pessoal dias... da técnica, vocês podem encher aqui. Nós vamos ter uma reunião, confraternização da Academia de Letras. E eu estou assim, muito feliz de poder passar o que você está falando para o grupo, porque realmente o grupo estava todo muito, muito preocupado. Nós estávamos muito preocupados em relação ao Palácio Bernardino Monteiro, que finalmente a cultura tem um espaço valorizado dentro da cidade, que nunca teve. E nós da academia, pela primeira vez, temos uma sala. Eu gostei da reforma do Palácio. Eu acho que... Obrigada. Eu gostei da reforma, eu acho que valorizou muito o Palácio Bernardino. Eu só mudaria uma coisa ali. Eu traria de volta os quadros dos prefeitos ali pro Palácio. Eu acho que... Mas não estão ali, não? Não, estão lá no prédio onde era a SEMAD, né, em frente ao SEAC. Ah, é? Porque o gabinete do prefeito agora tem tá lá. Que ser ali. O gabinete do prefeito agora tá lá. Só que tá num hall, parece que tá jogado no canto, assim, numa parede de canto.
eu acho que o hall dos prefeitos tem que Porque ser ali no palácio. você viu a sala da academia? Estão os presidentes todos lá no alto. Na verdade, é a galeria dos ex-prefeitos, né? Isso é Isso muito aí. importante. Muito bom. Quando eu fui na época É um da resgate reforma, da história. Quando eu fui na época da reforma, os meninos, inclusive, lá da empreiteira, falaram que a ideia inicial era colocar ali onde estava sendo feita a escada, né? Onde a escada termina de sair, tem um hall ali. Tem. Só que ali parece que já tem uma amostra com algumas obras de cachoeirenses, né? Que estão ali. E aí eu fiquei procurando onde que estavam os quadros. Falaram, não tá mais aqui, tá no prédio lá do antigo Sesc, né? Eu acho que deveria voltar para lá. Porque o Ferraço quer voltar com o gabinete dele ali, né? Inclusive tem uma sala anexa ao auditório, que são 2 salas de oficinas. Uma dessas ele vai pegar para o gabinete dele. E, como eu falei, a sala em frente, que seria a sala da Secretaria de Cultura, vai ser a sala do vice-prefeito, e a Secretaria de Cultura fica junto com a sala da cultura, que é grande. Ali cabe, a gente vai ajeitar certinho. Eu acho que o hall dos prefeitos tinha que ser ali. Sabe? Tinha que ser ali que tinha que ter a galeria dos prefeitos, sabe? Porque faz parte da nossa... E o também da gabinete do memória. prefeito que está lá em cima? Aonde? Onde era o Sesc. Que, segundo informações, o gabinete ali é um gabinete perfeito. Então, ele não quer ficar no Sesc, o Ferraço, né? Ah, é? Ele não gostou. Primeiro, a acessibilidade lá é muito ruim. Ah, é? Porque a acessibilidade onde o Vitor sobe hoje, foi feita uma escada de emergência. Ele estaciona o carro, sobe uma escada de emergência, tem um corredor que vai para a sala dele. Mas o Palácio Bernardino Monteiro, a acessibilidade é boa? Tem rampa e tem elevador agora, né? O elevador até caiu, inclusive, mas eles estão já mexendo. Mas tem uma rampa e tem um elevador. Lá também tem elevador. Só que aí teria que parar em frente ao prédio, na área que não pode parar, né? E aí o Ferraço todo dia teria que sair. O Ferraço também está estudando em ter mais de um gabinete, igual ele sempre teve. Exatamente. Né? Então provavelmente ele vai ter um em outros prédios, né? Acho que no CMU vai voltar a ter gabinete, né? Ele vai ter um gabinete em cada lugar, para poder despachar, para trabalhar, para ficar próximo da população. Ele quer atender a população no Palácio Bernardino Monteiro. Ele falou que ele quer atender a população no Palácio Bernardino Monteiro, justamente para trazer o povo para dentro do palácio, né? E agora um espaço de cultura, trazer o povo para esse espaço de cultura e também ser um prefeito acessível, né? Que é o que falta pra gente, um prefeito acessível mesmo, de você poder entrar no gabinete dele e conversar com ele. Bem, quais são as suas expectativas para 2025? Olha, a expectativa, assim, são boas, mas sabendo que vai ter muito trabalho pela frente. Uma coisa que o Ferraço sempre falou. Você está discutindo nomes com o Ferraço para as secretarias? Ou isso está por conta dele? Ou está por conta dos partidos aliados? Como é que está isso? A gente conversa muito sobre. Alguns nomes a gente já tem em comum, só que ainda não foi decidido. Os nomes, de fato, de todos os secretários. Alguns nomes já foram escolhidos, a gente já conversou, já decidiu alguns nomes, só que ainda nós estamos na fase de transição, onde as equipes técnicas estão montando o relatório. A gente só vai pegar para debruçar e escolher todos mesmo, fazer um checklist lá em dezembro, no início de dezembro. E aí nós vamos sentar e formar o time. Meu bem, Ele quer início anunciar de lá... dezembro é daqui a 2 semanas. Eu sei. Tá em cima! Então calma. Tá em cima! Daqui 2 semanas você consegue. Regina, infelizmente, nós vamos ter que terminar. Eu já ia imprensar ele quantos nomes. Foi mas salvo. Eu não posso falar porque eu não tenho. Então tá bom. Só tem um. Juninho Correio. Gerente geral. Só tem esse, por enquanto. Bom, fala das suas expectativas para 2025 e as suas considerações finais, por favor. Então, a minha expectativa é de que a gente tem muito trabalho, tem que ter, até porque a cidade precisa de um choque de gestão, um choque de política. A gente precisa, no ano que vem, ter muita consciência de que a nossa cidade ela vai passar por alguns momentos difíceis. Troca de governo não é fácil, mas principalmente quando a gente não tem muitas vezes transparência, às vezes no processo de transição. Está tendo
alguns atritos ali no processo de transição. Uhum. Eu acho que é natural em toda Natural. transição ter, mas isso faz com que o nosso trabalho de buscar conhecer a fundo as secretarias vai ficar quando a gente assumir de fato. Então a gente pede à população que no ano que vem, principalmente nos primeiros meses, tenham muita calma e paciência com a gente. A gente vai tentar fazer de tudo para que Cachoeiro de Itapemirim só cresça no ano que vem, mesmo que para isso a gente tenha que cortar na carne. E se a gente tiver que cortar na carne, vai ser na nossa carne primeiro, antes de chegar para o povo. A gente não quer aumentar a IPTU, a gente inclusive, o prefeito se comprometeu com isso, de mandar o projeto de lei prorrogando o aumento do IPTU para 2026, porque a gente já vai ter o ano que vem para poder fazer essa revisão do IPTU, que foi uma promessa de campanha nossa. Nós temos como compromisso no ano que vem retornar com alguns serviços para o centro da cidade, para que o centro ali comercial possa se reestabelecer depois da saída da Caixa Econômica. Então a gente quer trazer para lá alguns serviços de atendimento ao público para que o comércio possa também ter um movimento novamente que não tinha antes. Voltar com o gabinete do prefeito ali no Palácio Bernardino Monteiro, porque, primeiro, tem uma questão simbólica, mas também tem uma questão de proximidade com a população. Então, o ano que vem, eu espero da população de Cachoeiro. Vocês podem esperar de mim muito trabalho, mas eu espero de vocês também muita paciência, se no primeiro momento a gente vai precisar fazer muita mudança, muita transformação, que vai às vezes custar de nós algumas medidas impopulares, mas é necessário nesse momento curto, vai ser necessário para o longo prazo. Juninho Correia, muito obrigado pela sua participação. Você atendeu o nosso pedido, né, Marilene? Foi. A gente sabe que a sua agenda Mas está a uma gente vai loucura. te chamar outras vezes. Ah, com certeza. Foi? Tá bom? Brigadão. Ah. A gente tem um grande favor a pedir a você. Por favor, curta esse programa, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Hoje o Entre Elas, e a gente tem muito orgulho disso, né, Marilene? É o podcast de maior audiência do sul do estado. Isso porque a gente conta com a sua participação. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo programa.